Em uma floresta isolada, um garoto praticava sua magia de água, mas voltemos ao pós-vida, onde um ser que dizia ser um anjo falava ao nosso prota Mihara Ryu que ele foi atingido pelo caminhão do Isekai e parou nesse lugar onde ele o enviaria para um novo mundo, fazendo Ryu questionar o que ele deveria fazer nesse novo lugar. Mas o anjo responde que ele poderia viver como achasse melhor, já que não tinha sido informado sobre ele ter uma missão, fazendo Ryu admitir que gostaria de ter uma vida pacata, e o anjo responde que ele reencarnaria no mundo de Fi, onde a magia era real, apesar de apenas 20% dos humanos serem capazes de usá-la. E Ryu teria aptidão ao elemento água, e como desejavam a vida pacata, iriam enviá-lo para a floresta de Rondo, onde ganharia uma casa com 2 meses de provisões, além de fazerem com que os monstros não cheguem perto de sua casa como uma espécie de barreira. Opa, mas bora dar início a essa nova temporada com um Isekai de um mago bolado. Pois é, pessoal, essa temporada tá prometendo ser uma das melhores. Então já vai se inscrevendo aqui no nosso canal pra não ficar de fora dos melhores e piores animes com esse apresentador horrível. Bom, e não esquece também, gente, de deixar aquela curtida braba que só os lendários conseguem. E dito isso, bora pro anime. Ah, e quem tem um hype, libera pra nós. Enfim, bora pro anime. E depois de Ryu ler sobre os monstros, ele pratica sua magia e a usa pra encher sua banheira, apesar de ficar frustrado por não conseguir fazer água quente. Então ele tenta fazer fogo com alguns gravetos e falha miseravelmente, mas ao olhar pro sol, ele tem uma ideia brilhante, onde ao encher um balde de água, ele tenta criar gelo. Afinal, seria legal ter uma magia tipo lança de gelo, e depois de muito esforço, ele comprime a água, removendo seu calor enquanto conectava o átomo de oxigênio com o de hidrogênio às moléculas próximas, conseguindo assim criar uma lente de gelo. Beleza, esse daqui é mais um daqueles Isekai que joga na nossa cara que a gente precisa saber química pra ir pra outro mundo. Na moral, será que o intensivão de Dr. Stone já deixa a gente apto a essa missão? Apesar que é coisa diferente, né? Mas enfim, bora pra anime. Com a lente criada, Ryu consegue criar fogo e aproveita o seu banho quente, onde nota que poderia aplicar o mesmo processo para criar água quente. Mas vamos ao dia seguinte, quando Ryu decide praticar magia ofensiva, já que tinha provisões para 2 meses, então em breve ele precisaria caçar. Mas como a Water Ball seria um ataque ineficiente, ele tenta criar um jato fino de água que sai meio broxa, e acaba lembrando que Miguel disse sobre a essência da magia ser a imaginação e continua praticando até o anoitecer, onde ele consegue criar a água quente de seu banho, e no dia seguinte Ryu tenta criar gelo diretamente do ar, o que acaba demorando, e como não voava tão bem como a água, ele nota que não seria útil em combate, então precisaria aperfeiçoá-lo, e dessa forma se passam vários dias até que Ryu finalmente consegue criar as lanças de gelo instantaneamente, apesar de ainda não conseguir lançá-las. Mas mesmo assim ele entra na floresta, onde encontra um quartzo, e depois de muita caminhada, Ryu é surpreendido por um javali menor que avança freneticamente em sua direção, deixando ele apavorado ao lembrar do caminhão que o eliminou em sua vida passada, mas dessa vez ele consegue desviar. E apesar de estar com medo de se mexer, neste mundo ele possuía magia, e ao criar um caminho de gelo, ele faz o javali deslizar em sua armadilha, o eliminando com suas lanças de gelo. E naquela noite, Ryu descobre que os javalis menores eram listados como os monstros mais fracos, e em seu guia de iniciantes edição especial tinham mais 2 páginas, e na primeira dizia sobre os dragões, que eram capazes de destruir uma cidade inteira, então se vir um era melhor fugir, apesar de ser impossível. E na página seguinte dizia que os demônios não eram anjos caídos e possuíam origem desconhecida, então orava para que nunca encontre um, deixando Ryu confuso com a parte da oração. Mas vamos ao dia seguinte com o Ryu no estilo Tarzan, e ao voltar à floresta ele acaba sendo atacado por um falcão de alto nível, um monstro que usa cortes de vento invisível, mas sua principal arma seria sua investida com suas garras e bicos afiados. E como seria impossível de escapar, Ryu decide lutar e usa sua magia de gelo como escudo, fazendo o monstro ir ao chão ao atacar o seu bloco de gelo, e Ryu aproveita para cortar o olho do falcão, que volta ao
céu, encarando o garoto, mas o monstro decide se retirar, deixando o Ryu aliviado, porque sua vida pacata estava ficando mais difícil do que imaginava, e com o cair da noite, Ryu nota que se perdeu do caminho de casa ao fugir do falcão, mas ao se aproximar de um lago, ele se depara com um Dullahan e seu cavalo sem cabeça, e com o passar dos dias, Ryu segue explorando a floresta enquanto continuava treinando em sua casa, até que finalmente conseguiu criar um jato de água capaz de cortar uma rocha, e durante a noite, Ryu retorna ao lago onde enfrenta o Dullahan, apesar de não ter nada sobre ele em seu guia de iniciantes, o que o deixava intrigado, e durante o duelo, Ryu acaba sendo vencido e admite que ainda não tinha chance contra ele, mas mesmo assim, ele retornava todas as noites porque sentia que ele queria treiná-lo, e ao levantar, o Dullahan imbui sua espada com água e a transforma em gelo, deixando o Ryu impressionado, e em seguida o Dullahan o entrega sua espada, fazendo o Ryu questionar se ele estava dizendo pra ele dominar essa habilidade. Depois de Ryu pegá-la, o ser retorna ao lago, fazendo o menino admitir que Ilso era realmente digno de um mundo de fantasias. E depois de vários dias, Ryu volta a se deparar com o falcão, que estava com uma aparência obscura como se tivesse evoluído, e os dois iniciam o duelo com o Ryu bloqueando os ataques de ar com suas barreiras de gelo, assim como a investida do monstro, que continua atacando freneticamente. Ryu o ataca com suas lanças de gelo, mas o monstro desvia e apaga seus escudos com uma nova magia, e em seguida o monstro lança um raio em Ryu, que acaba tendo sua lança atingida, mas o garoto consegue desviar, e em seguida o monstro o ataca com suas garras, mas Ryu saca a espada que ganhou cortando as garras do monstro. Os dois continuam um embate frenético, com o Ryu bloqueando e cortando as magias da criatura, e em uma das investidas do monstro, Ryu perfura seu peito, e com a criatura em situação crítica, ele diz que pegou o seu olho, e mesmo que ela tenha dado tudo de si e perdido, não significava que ela aceite isso, mas graças àquele encontro, ele pôde crescer e se tornar mais forte, imaginando que um dia ela viria a atacá-lo, e ele era muito grato por ela ter o dado essa oportunidade de crescimento, e ela até evoluiu para poder se vingar. Então, em respeito ao seu orgulho que a trouxe até ali, ele o daria um fim, e ao tirar sua espada, o monstro é eliminado, e Ryu volta a caminhar, mas fica em choque ao se deparar com um dragão pousando diante dele, além de ouvir o dragão falando, e o dragão fica aliviado por ele conseguir ouvi-lo. Afinal, fazia tempo que não usava telepatia, mas ele gostaria de perguntá-lo se ele viu onde foi o falcão evoluído, fazendo o Ryu pedir desculpas porque não sabia que ele era o seu servo ou algo assim, fazendo o dragão admitir que isso era impressionante, mas não era tão impressionante como o que ele carregava em sua cintura. Dragão safado, hein? E assim que Ryu mostra sua espada, o dragão responde que era como tinha pensado, e essa era a espada do Rei das Fadas, e se ele o deu isso, significava que gostava muito dele. O que Ryu não sabia responder, mas gostaria de perguntar algumas coisas ao dragão, que concorda em respondê-lo, e com isso os dois conversam até o entardecer, quando o dragão precisa retornar ao seu bando. Mas antes, Ryu se apresenta, assim como o dragão, que se chamava Lewin. E enquanto isso, o anjo estava sem acreditar que deixou passar uma característica secreta. E se pergunta o motivo dele ter isso, e ninguém tinha uma característica secreta desde que enviou aquele garoto para outro mundo há 10.000 anos atrás, e a característica secreta de Ryu seria a juventude eterna. Mas vamos até a praia, onde um garoto de cabelo vermelho estava desmaiado ao lado de um barco detonado. Quando Ryu vai até a costa, ele se depara com um navio danificado e vários corpos, mas nota que um deles ainda estava vivo. E quanto a este garoto de cabelo vermelho, ele estava sonhando com um ataque de Kraken que afundou o navio, e depois de um tempo ele acorda confuso em uma cabana, e ao olhar do lado de fora, ele se assusta com o Ryu aparecendo atrás dele por não ter sentido um pingo de sua presença, além de achar estranho o modo como ele se vestia, mas sabia que ele não deveria pensar assim de quem o salvou, e ao agradecê-lo,
gelo, ele se apresenta como Abel. E depois de Ryu se apresentar, ele avisa que mais ninguém tinha sobrevivido, o que Abel não julga ser um problema, já que eles eram contrabandistas. E com isso resolvido, Ryu prepara uma refeição para Abel, que pergunta se ele tinha alguma roupa, e Ryu responde que não tinha linha ou tecido, deixando Abel sem jeito por pensar que foi indelicado, já que se ele não tiver dinheiro, ele não poderia comprar. E Ryu comenta que não tinham outras pessoas na região ou cidades próximas e utiliza sua magia de água para servir Abel, que fica impressionado com aquilo. Afinal, até mesmo na província central, apenas metade da população podia usar magia, tanto que ele não conseguia, deixando o Ryu confuso, já que Miguel tinha dito que apenas 20% conseguia. Mas Abel interrompe o pensamento de Ryu ao pedi-lo que o leve à costa novamente para que possa confirmar algo, o que Ryu concorda. E ao irem para a floresta, Abel pergunta sobre o cajado de Ryu, já que ele era um mago, deixando o menino confuso e Abel sem jeito, por pensar que tinha vacilado, afinal ele vivia na pobreza e se oferece para ficar na linha de frente caso precisem lutar, senão o seu ego seria afetado por ser salvo o tempo todo. E ao chegarem na costa, Ryu comenta que Abel teve sorte, porque se tivesse permanecido ali, o seu corpo teria sido devorado ou levado pela água, assim como os outros, o que Abel concorda e pede que Ryu não o trate com formalidade, e sim como seus amigos o chamavam, deixando o Ryu pensativo. E Abel retorna frustrado por não ter encontrado o que estava buscando, então precisava se reunir com seus amigos na cidade de Lune, mas parecia que ele foi levado muito pro sul, e Ryu responde que não conhecia esse lugar, mas acreditava que era muito pro norte, fazendo Abel questionar se ele não queria acompanhá-lo como uma espécie de trabalho como seu guia até a cidade, já que ele não sabia nada desse lugar. E Ryu responde que apenas poderia aceitar se fossem sair no dia seguinte, o que Abel concorda. E ao voltarem para casa, Abel acha estranho que Ryu estava indo se despedir de alguém tão tarde, mesmo tendo dito que não tinha mais ninguém nesse lugar. E quanto a Ryu, ele se encontrava com o Rei das Fadas e o diz que ficaria longe da floresta por um tempo, então queria agradecê-lo por tudo o que fez, e graças aos seus ensinamentos ele conseguiu se manter vivo. Então, como esse seria o último treino dos dois, ele lutaria mais sério que o normal, e com isso os dois iniciam um combate com o Rei das Fadas com seus golpes pesados, enquanto Ryu tentava bloqueá-los e contra-atacar. E depois do treino, o Rei das Fadas volta ao centro do lago, onde invoca uma bolha de água que, ao se aproximar de Ryu, faz surgir uma roupa, deixando Ryu extremamente grato ao dizer que a usaria com muito zelo. E assim que o dia amanhece, os dois partem para a viagem, e ao encontrarem um javali, Abel o derrota com sua habilidade de combate, deixando Ryu curioso. Então Abel explica que magos não usavam essas coisas, que seriam como as técnicas que os usuários de arma utilizam. E um tempo depois, eles encontram o povo lagarto, porém eles decidem evitá-los. Mas Ryu nota que o povo lagarto estava o seguindo e que tinham vários deles, então ele usaria sua magia para lutar. Mas Abel pergunta do cajado de Ryu, que elimina os lagartos em segundos, e depois de eliminarem os restantes, Abel pergunta que feitiço era aquele e como ele fez 4 lanças aparecerem instantaneamente, já que seu amigo mago de vento o disse que o normal da magia era que um encantamento resulte em uma conjuração, mas Ryu responde que talvez seja diferente com vento, porque era normal com água, o que Abel duvidava. E ao voltarem a andar, Abel entrega uma moeda para Ryu, que comenta que era a primeira vez que pegava uma, e depois de uma longa conversa, eles acabam entrando em um ninho de golems. E Abel tenta investir contra um deles, mas os monstros logo se regeneram, deixando Abel aflito. Então Ryu testa um novo ataque, criando um bloco imenso de gelo que esmaga os golems, deixando Abel em choque. E com o último golem eliminado, Abel comenta que esses golems devem ter derrotado todos os monstros que encontraram por muito tempo, já que sua pedra mágica era enorme e possuía uma cor vívida, e era uma pena que não podiam coletar dos outros golems que estavam esmagados. E ao voltarem a andar, eles se deparam com Behemoth lutando contra wyverns que não tiveram a mínima chance, e Abel fica confuso com o ataque do monstro, e Ryu explica que ele deve ter usado uma negação de magia. E naquela noite, Ryu diz que achou que teriam uma segunda rodada entre Abel e Barry, que responde que isso seria impossível. E aliás, ele apenas ouviu falar que bloqueios de magia existiam em algumas armadilhas das masmorras, deixando Ryu
empolgado ao descobrir que masmorras existiam porque queria entrar em uma delas algum dia. E Abel comenta que ele tinha sorte, já que a única masmorra nas províncias centrais ficava na cidade onde estavam indo. E a conversa se estende durante toda a noite. E assim que amanhece, eles voltam a andar e Ryu avisa que depois das montanhas eles estariam próximos do território humano, deixando Abel curioso sobre como Ryu conseguiu essas informações, fazendo ele lembrar da conversa que teve com o dragão, que o disse que seria improvável que algum humano entrasse em seu território. E Ryu diz a Abel que era melhor ele não saber os detalhes sobre o seu conhecido além do alcance da humanidade, mas eles acabam sendo surpreendidos por um grifo que deixa os dois em choque, tanto que Abel fica paralisado de medo, mas Ryu arremessa uma carne pro grifo e chama por Abel, que faz o mesmo, e graças a isso o grifo se retira com as carnes. E ao chegarem nas montanhas de neve, Abel comenta que aquele bicho tinha uma presença e tanto, e Ryu diz que duvidava que teriam sobrevivido contra aquilo, e Abel diz que os seres humanos não eram feitos para batalhar contra aquelas feras, e aliás não existiam relatos de pessoas que tenham visto Behemoth ou grifos há séculos, e talvez seja por essas montanhas terem mantido essas criaturas fora do território humano. E Ryu comenta que achava que os Wyverns que lutaram contra o BR vieram do norte e se depara com alguns devorando um monstro, fazendo Abel questionar o que deviam fazer, já que Wyverns eram demais para os dois. Afinal, ao caçá-los era necessário 20 aventureiros experientes e mesmo assim ainda haviam vítimas, mas Ryu tinha a sensação de que encontrariam muitos deles, então não poderiam evitar a batalha, o que Abel imaginava, fazendo Ryu questionar se seria mais fácil lutar se eles estivessem presos no chão, o que Abel confirma, já que era um espadachim, fazendo com que Ryu usasse suas lanças de gelo para prender suas asas, e graças a isso Abel consegue eliminá-los com sua habilidade de combate. E quando mais Wyverns chegam, Ryu repete o seu ataque com as lanças de gelo, deixando Abel impressionado, e ao eliminarem todos, Abel admite que estava impressionado com a facilidade da batalha, fazendo Ryu questionar se ele preferia uma batalha de vida ou morte, o que ele nega, e com isso eles voltam a lutar com um novo bando de Wyverns para que finalmente possam retomar a viagem. Ao encontrarem a estrada, Ryu fica indignado por pensar que estavam próximos ao Império de Burri, e Abel comenta que achava estranho ele não gostar do nome do Império, mas não precisava se preocupar, já que o Império ficava em outra direção e essa estrada levava até a cidade de Kailad. Mas Abel acaba ficando incomodado ao notar onde as montanhas que atravessaram estavam localizadas e decide não contar a Ryu. E ao seguir viagem, eles chegam em uma cidade onde Abel recomenda que Ryu se registre na guilda de aventureiros, porque o registro servia como identificação, além de isentá-lo da taxa de entrada na cidade, aquela que ele tinha pago como seu fiador, fazendo Ryu questionar se isso não era parte de seu esquema para torná-lo seu servo. Mas claro que Ryu estava brincando com Abel, que explica sobre as vantagens da guilda de aventureiros, como a compra das pedras mágicas e materiais de monstros, caso contrário seria necessário um alquimista para usá-los. E assim que a comida chega, Ryu fica maravilhado por ser arroz com curry, um dos elementos básicos de isekais que era difícil de conseguir, mas enfim. E no dia seguinte, Ryu comenta sobre o curry incrível e pergunta se esse era outro segredo que Abel estava mantendo e se tinha mais algo importante que ele esqueceu de mencionar, fazendo Abel ficar sem jeito. E depois de uma longa viagem, eles chegam em Lune, onde o guarda fica feliz ao ver Abel com vida, e Abel diz que só conseguiu sobreviver graças a Ryu, deixando o guarda extremamente grato ao garoto. E depois de pagar a taxa de entrada, os dois andam até a guild, mas antes Abel explica que como estava com o Ryu, ele poderia obter uma classificação mais alta no registro, já que normalmente iniciavam no rank F, mas com o endosso de um aventureiro de rank B ou superior, ele poderia começar no E ou D, e quanto maior o seu nível, mais perigosas as missões seriam, o que também afetava a recompensa, embora duvide que Ryu precise se preocupar com dinheiro graças às pedras mágicas valiosas. Porém, a venda de todas de uma vez poderia derrubar o preço de mercado, mas com certeza o mestre da guild daria um jeito nisso. E ao chegarem na guild, todos os aventureiros ficam empolgados ao verem Abel com vida, e vendo sua popularidade, Ryu decide esperar do lado de fora. E assim que ele sai, uma elfa passa por ele e pergunta se isso era
cara do Rei das Fadas e admite que estava reparando sua roupa extraordinária. Então ele deve ter gostado muito do garoto, que parecia interessante, mas agora ela precisava se retirar e esperava encontrá-lo novamente. E com sua saída, Abel chama Ryu e o apresenta como o homem que salvou sua vida e que iria se registrar na guild, então gostaria que todos fossem amigos dele, deixando todos empolgados. E na recepção, Abel diz que gostaria de usar o seu endoso para Ryu começar no rank D, surpreendendo a recepcionista, porque ninguém do Espada Escarlate apoiou outro aventureiro dessa forma, e Abel responde que Ryu era muito valioso, e a recepcionista responde que o endoso não seria um problema, mas o processo exigia algum tipo de prova de sua força, o que Abel esperava conversar com o mestre da guild, então a recepcionista os leva até ele, que fica aliviado de ver Abel com vida, e depois de apresentar Ryu como seu salvador, o mestre também se apresenta como Hug, e o agradece por salvar Abel, e ao falar sobre a prova para certificar o seu nível, Abel comenta que Ryu era ainda mais forte que ele, e mostra as pedras mágicas coletadas do monstro no caminho, deixando o mestre impressionado pela quantidade de pedras de Wyverns, porque era necessário um exército para derrotá-los, caso contrário, eles poderiam invadir um país. Mas Abel responde que ele não precisava se preocupar porque esses monstros estavam ao sul, nas Montanhas Maléficas, deixando Ryu confuso. Então Abel explica que ao encontrarem a estrada, ele percebeu onde estavam, e o mestre diz que ninguém conseguia atravessar essas montanhas, e as evitavam a todo custo, mas como os dois atravessaram sozinhos, isso seria prova o suficiente. Porém, o grupo de Abel entra de repente na sala, aliviados por terem o encontrado. Então o mestre pede que Ryu o acompanhe para terminar o registro enquanto eles conversavam em sua sala. E em outra sala, o mestre explica que os Espadas Escarlates, o grupo de Abel, era o mais popular da cidade, e com certeza ele poderia entrar no rank D, porque ele conhecia as habilidades de Abel, e que ele não conseguia eliminar um Wyvern sozinho, apesar de ser comparado a um gênio. E com isso, a recepcionista começa o processo, e como Ryu não tinha residência, poderia ficar por um tempo na guild, e como ele tinha interesse nas masmorras, seria bom fazer o curso de introdução, o que Ryu aceita. Então a recepcionista pede que ele compareça daqui a 2 dias às 9 horas e poderia conferir o horário no relógio da praça, chamando a atenção de Ryu. E assim que a garota registra o seu cartão da guild, Ryu encontra com Abel, que diz que iria levá-lo até o local para receber seu pagamento por escoltá-lo, e pretendia comprar algumas roupas e um cajado para ele, o que Ryu acha muito generoso, mas fica confuso sobre o cajado. E Abel diz que notou que ele não tinha um cajado mesmo sendo um mago, e Ryu comenta que podia usar magia sem um cajado, e aliás, ele usava espada quando precisava lutar de curta distância, deixando Abel confuso já que ele não tinha uma, mas quando Ryu o mostra, Abel fica impressionado, apesar de parecer uma faca. Mas Ryu muda de assunto e pede que Abel o explique algumas coisas fundamentais que não eram claras para ele. E com o entardecer, Ryu lembra do que Abel tinha dito sobre o dia ter 24 horas, uma semana ter 7 dias e um mês ter 30, o mesmo que a Terra, então talvez outras pessoas já foram reencarnados ou teleportados para lá. E com isso, Abel chama Ryu para irem a um local onde ele seria o seu convidado de honra, e o leva até a guild, onde todos comemoram a sua volta. E no dia seguinte, a recepcionista leva Ryu até a hospedagem da guild, e ao entrarem, um dos garotos fica empolgado ao ver Nina, que os apresenta a Ryu, que ficaria no quarto com Elias, e os garotos se apresentam como Nils e Eto. E quando Nina se retira, Nils fica todo bobo, e Eto comenta que ele não tinha nenhuma chance, e pede que Ryu não os trate com formalidade, já que eram colegas de quarto, o que Ryu concorda, deixando Eto aliviado por ele não ser igual ao Dan do quarto 1, mas Nina retorna trazendo outro garoto, chamado Amon, que também ficaria no quarto com eles e faria o curso com Ryu. Mas enquanto isso, a maga do grupo de Abel dizia que aquilo era impossível, e apesar de existir uma magia de parede de gelo nas magias de água, ela era tão fina que um corte de ar podia estilhaçá-la. Mas mesmo assim, ele estava dizendo que aquele garoto conjurou uma parede espessa no ar, e depois derrubou, e
em primeiro lugar, a magia só podia ser conjurada nas proximidades do lançador ou projetá-la de um ponto a outro, mas conjurá-la de longe era impossível. Mas a outra garota pede que Lin se acalme, afinal foi isso que a Belle tinha visto, e Lin diz que tinham outras bobagens, como perfurar wyverns com lanças de gelo, o que era impossível, já que os wyverns tinham uma camada de vento que desvia a magia, o que a Belle concorda, mas ele com certeza os viu sendo perfurados, fazendo a outra menina lembrar que a única pessoa que ouviu dizer ser capaz de fazer algo assim seria o famoso Mago Infernal, que foi capaz de queimar 1000 soldados imperiais com uma única magia, além de reduzir um wyvern a cinzas e apagar uma cidade do mapa. E se o que diz é verdade, então o Ryu era um achado incrível, mas se ele se voltar contra ele seria muito perigoso, e no pior cenário seria se ele se juntasse ao Império. Mas a Belle responde que isso era impossível por causa do nome do Império de Burri, deixando todos confusos. Amon estava ansioso porque iriam entrar na masmorra no último dia de curso, e Ryu pergunta ao professor se existia uma forma de ir direto a uma camada que já passaram, e o professor responde que aparentemente as masmorras da província ao sul tinham algo parecido, ao contrário de Lune, e com isso eles entram na masmorra onde poderiam andar livremente na primeira camada. Então Ryu e Amon andam juntos, e Ryu nota a presença de uma formiga soldado e aconselha que Amon ataque a base do pescoço da criatura e usa suas lanças de gelo para prendê-lo, deixando Amon impressionado, e dessa forma ele elimina a formiga e Ryu o ajuda a pegar a pedra mágica do monstro. E no dormitório eles comemoram a conclusão do curso, e Atus admite que estava impressionado por eles terem eliminado uma formiga soldado na primeira vez, mas Amon responde que só foi capaz graças a Ryu, que diz pra ele não ser modesto, e Amon comenta que estava com vontade de voltar à masmorra, mas estava inseguro em ir sozinho. Então Ryu pergunta se ele gostaria de acompanhá-lo, já que estava pensando em ir até a terceira camada porque ficou incomodado por aquela formiga estar no primeiro andar. E Etos comenta sobre os relatos de aparecimento desses monstros no primeiro andar, onde geralmente tinham morcegos, mas a Belle explica que as formigas podiam cavar túneis até o primeiro andar, surpreendendo todos. E Ryu diz que os veteranos não deviam implicar com os novatos, e a Belle responde que só estava aliviando seus receios. E ao se apresentar aos colegas de Ryu, ele pede que sejam legais com ele, que era forte, mas tinha problemas de personalidade, deixando todos impressionados por ele ser a Belle do Espada Escarlate. E empolgado, Neil se apresenta e a Belle aconselha que todos deem o seu melhor sem exagerar, e Ryu pergunta o que ele estava fazendo na guild tão tarde. Então a Belle explica que a missão demorou mais do que o previsto, mas o grupo de Abel vem garantir que ele não fuja do relatório da missão. Warren até o agarra enquanto Lin encarava Ryu, mas Hiria chama a garota e pede desculpas ao garoto. E no caminho, Hiria diz a Lin que era deselegante ficar encarando daquele modo, mas Lin estava interessada em descobrir se Ryu realmente era um mago incrível, e tinha certeza que ela também estava, e a Belle comenta que um dia elas também entenderiam, então não precisavam ter pressa. No dia seguinte, Ryu e Amon vão até a masmorra, onde enfrentam um grupo de lobos, e com muita maestria e habilidade eles derrotam as criaturas. E ao fazer uma pausa, Ryu comenta que o manejo da espada de Amon o fazia lembrar a Belle, e pergunta sobre o seu professor, e Amon responde que ele era um ex-aventureiro da aldeia, um velho chamado Kiro, que aprendeu seu estilo famoso chamado Rumi em uma escola importante na capital real. O Kiryu compreende e diz que tinha certeza que ele ficaria mais forte quando se acostumasse com o básico, e o mesmo deve ter acontecido com a Belle, deixando Amon curioso, porque pensou que ele era um mago, mas ele parecia entender de esgrima, e Ryu responde que tinha um mentor e praticou bastante com ele, e como seu estilo era original, ele não diria que entendia tanto, mas sobre o estilo de luta de Amon, ele parecia exaustivo, mas ao dominar o básico, ele evitaria que ele se machuque, então era melhor ele aumentar sua resistência, correndo o quanto puder, porque fazer isso de forma constante seria o seu caminho para o aprimoramento, assim como a Belle, que não deixou de praticar mesmo enquanto viajavam, deixando Amon empolgado.
empolgado. Mas vamos ao dia seguinte, quando Ryu vai até a biblioteca procurar alguns livros de alquimia e na praça ele se perguntava se tinha dinheiro para comprá-los. Mas quando um eclipse toma conta do céu, todas as pessoas ao seu redor desaparecem, fazendo ele se questionar o que tinha acontecido, além de ficar aflito com aquela sensação estranha. E ao notar algo, ele ergue uma barreira bloqueando um ataque de chamas poderoso. E ao olhar para aquela criatura, ele nota que alguém estava envolvido nisso. E a garota diz que desde que se livre dele não faria diferença, mas Ryu nota a intensidade do poder da menina, que superava até mesmo o grifo e berre, e se pergunta se ela poderia ser um demônio. Ele até pensa em como poderia fugir desse espaço estranho, e quando ela volta a atacá-lo, Ryu bloqueia sua magia e a demônio dispara um projétil de ar que perfura a barreira, e por pouco Ryu consegue evitar que atingisse o seu coração. E apesar de ter atingido o ombro, ele não perfura sua roupa, surpreendendo a garota, que admite que era impressionante ele ter conseguido segurar o fogo infernal, e nota que suas vestes eram do Rei das Fadas, o que explicava tudo. Então teria que cortá-lo diretamente, e ao sacar sua espada, ela o ataca. E Ryu usa sua espada para bloquear o golpe, iniciando um impasse entre os dois. E em um mix de ataques com dezenas de lanças de gelo e golpes firmes, Ryu tenta golpeá-la, mas a garota usa magia de vento para aumentar sua velocidade e volta a golpeá-lo, mas Ryu bloqueia o seu golpe. E nota que não estava perdendo no quesito velocidade, então se ficar na defensiva, ela não conseguiria pegá-lo. E além disso, o golpe dela não era nada comparado aos de seu mestre. E a garota nota que aquela espada também tinha sido dada pelo Rei das Fadas, e questiona quem ele era e como podia lançar magia tão rápido. E admite que ele era realmente perigoso, então iria eliminá-lo, e os dois voltam a um embate feroz. E ao conseguir uma brecha, Ryu cria centenas de lanças de gelo, mas a garota as derrete, e em seguida ela ergue uma barreira, mas Ryu cria lâminas de água que cortam a garota, que fica extremamente empolgada. E Ryu nota a recuperação rápida da menina, que o lança contra um prédio, e quando ela invoca uma bola de fogo, Ryu invoca várias partículas de água, que ao atingirem o corpo da menina, fazem ela sentir uma dor intensa. Ela se prende em um casulo de terra e retorna com um sorriso maléfico e uma explosão de fogo. E com o eclipse se esgotando, ela diz que seu tempo estava se esgotando, e fazia tempo que não tinha uma luta tão divertida. E essa clausura foi um caso especial que tinha pouco controle, e se apresenta como Leonori Urraka, e pergunta o nome do garoto, e depois de se apresentar, Ryu a chama de demônio, fazendo ela notar que ele os conhecia. Então devia ter o eliminado, mas ela não achava que ele era o tipo de inimigo que morreria fácil e rápido, e o deseja um até logo, mas Ryu responde que preferia nunca mais vê-la, e Leonori diz que pela sua força eles iriam lutar novamente, gostando ou não, seja ela ou outro deles, chamando a atenção de Ryu. E a menina manda ele não deixar ninguém eliminá-lo, porque sua vida pertencia a ela, que estaria mais forte no próximo encontro. E com o fim do eclipse, a garota desaparece, e Ryu guarda sua espada, ficando aliviado por ter conseguido sair vivo. E se não fosse sua roupa, ele teria um buraco em seu ombro. E depois disso, ele vai sacar dinheiro e fica impressionado com o quanto tinha, mas ao ir atrás de seus colegas de quarto, ele nota outros garotos os intimidando. E Nils diz que se não estivessem tão exaustos, eles levariam uma surra, e o menino responde que esse blefe era quase revigorante. E Ethos diz que ele falava demais pra quem os emboscou, e o menino questiona se os monstros de uma masmorra iriam avisar antes de atacá-los. E Ryu comenta que ele tinha razão e devia abaixar a guarda por conta e risco, e atinge os amigos do garoto com magia de gelo, desmaiando todos. E Nils diz que aquele era o Dan do quarto 1, fazendo Ryu questionar se ele iria
conseguia fugir com o rabo entre as pernas, já que seus amigos caíram, fazendo Dan tentar atacá-lo. Mas com um golpe, Ryu o derruba, fazendo seus amigos comentarem que isso deve ter doído pra burro. Então, em seguida, Ryu dá uma poção de cura pra Atos, que era um sacerdote, e os agradece por ajudar a Mon nas corridas diárias, e como estava exausto, ele sugere um banho da camaradagem pra relaxar. Meio duvidoso, mas tudo bem, né? E no banho, Atos cura Ryu e comenta que ele deve ter recebido um golpe poderoso. E Ryu diz que miraram em seu coração, mas conseguiu desviar no último segundo, deixando todos curiosos, já que ele era tão forte, mas desviou por pouco. E Ryu responde que contaria sobre isso algum dia e lembra de Leonore, que o pressionou e ele intimidou um grupo de aventureiros de nível F, então não devia estar bem nas aparências. E se o demônio disse nós, então significava que haviam outros. E apesar de ter tantas coisas para pesquisar, ele iria aproveitar o momento. Depois de enfrentar um grupo de goblins, os amigos de Ryu decidem retornar à superfície para relatar o aparecimento de goblins arqueiros, algo incomum segundo eles. E essa decisão acabou salvando suas vidas, mas enquanto isso, o Ryu lembrava da potência da magia de Leonore, e em termos de velocidade e de conjuração estavam iguais, então ele precisava expandir seus pontos fortes, e sobre aquela aproximação instantânea, com certeza seria da magia de vento, então ele precisava pensar em algo similar com a magia de água, o fazendo lembrar do jato de água que usou para emergir. Então ele tenta criar uma plataforma de gelo e usa alguns jatos de água para impulsioná-lo, mas ele acaba ficando frustrado por não ter conseguido ir longe, então por hora ele decide ir na biblioteca pesquisar sobre demônios e alquimia. E na biblioteca, Lin ficava frustrada por não encontrar nada nos livros de feitiços proibidos sobre a magia que cria uma espessa parede de gelo no ar, algo que nem mesmo o mestre Hilarion conseguia fazer, e se isso realmente existe, deve ser um feitiço original ou que apenas o mago infernal do Império talvez consiga. Mas uma elfa cumprimenta Lin, que fica feliz em ver Sera, que estava fora de Lune a pedido da capital real, mas como estava com um enviado especial, ela precisava ir e se despede da garota. Na guild, Nina nota que os amigos de Ryu voltaram mais cedo e Etos responde que tinham um motivo para isso, e seria para avisar o aparecimento de goblins arqueiros no 5º andar, quando normalmente aparecem no 10º, e aquela pedra mágica era a prova disto, deixando Nina aflita. Ela os agradece e corre para avisar o mestre da guild, e ao encontrá-lo, o mestre fica aflito, porque fazia anos que isso não acontecia, e como podia ser um sinal de alerta, ele convoca os dois grupos de rank B que estavam na cidade, o Espada Escarlate e o Brigada Branca. E quando Abel chega na guild, ele comenta com seu grupo que nunca sabia como lidar com o Phelps do Brigada Branca, mas Hiria responde que já era tarde, e além disso, eles se conheciam desde crianças. E ao entrarem, Abel cumprimenta Phelps, e em seguida o mestre explica que alguns goblins arqueiros foram vistos na 5ª camada, e por esse motivo, eles deviam entrar na masmorra e verificar se existiam sinais do rugido das profundezas, deixando todos aflitos, e o mestre continua falando que já se passaram 10 anos desde o último acontecimento, e o aparecimento desses goblins arqueiros poderia ser um sinal, e se realmente estiver acontecendo, eles abandonariam a entrada da masmorra e ficariam nas muralhas, em uma operação conjunta entre guild e os cavaleiros, e aliás, ele já notificou o senhor local sobre a busca e o plano de defesa, e também já colocaram um aviso no quadro avisando que a masmorra estava fechada, fazendo com que todos aceitassem a missão. E vamos ao dia seguinte com o Ryu saindo cedo para ir à biblioteca no norte, onde tinham mais materiais especializados. E Etos comenta que fazia sentido, já que apenas aventureiros de rank D podiam entrar, e aliás, eles tinham uma ala proibida onde apenas os de nível B podiam acessar, deixando Ryu empolgado. E ao chegar na biblioteca, Ryu nota que a biblioteca era enorme e apostava que o achariam louco se dissesse que queria aprender sobre demônios. E ao subir a escada, ele fica sem palavras ao rever a elfa que encontrou quando chegou na guild. Mas vamos até a masmorra, onde os grupos estavam preparados para entrar, mas Abel pede que o mestre aguarde, porque estava com um mau pressentimento, e pede que Lin use magia de vento para ver
saber o que estava adiante. E quando Lin usa a magia, ela fica em choque e os avisa que tinham centenas de monstros próximos à entrada, confirmando que o rugido das profundezas estava acontecendo. Então o mestre manda todos recuarem. E na guild, os amigos de Ryu e todos os outros aventureiros são avisados que os monstros estavam vindo à superfície e todos deviam se posicionar acima da primeira muralha. E enquanto isso, Sera reconhecia Ryu e comenta que tinha certeza que se reencontrariam. E depois das apresentações, ela pergunta o que o trazia à biblioteca e Ryu quase diz que estava procurando livros sobre demônios, mas consegue se corrigir e diz que estava atrás de livros de alquimia, algo incomum segundo ela. E Ryu comenta que não tinha muita pressa, mas seu objetivo final era criar um golem, surpreendendo a menina por essa ser uma grande ambição. E apesar de ali não ter livros sobre isto, teriam outros que podiam ajudá-lo e o mostra o caminho e o pede que a siga. Ela pergunta se ele gostava de ler e Ryu responde que costumava ler o tempo todo. No entanto, não tinha contato com eles há tempos, fazendo Sera sorrir porque parecia que já se passaram décadas desde que isso aconteceu. E Ryu decide perguntar se ela era uma elfa, o que Sera confirma, além de ser uma aventureira como ele, e pertencia a um grupo Rank B chamado Vento, apesar de ser a única no grupo. E Ryu diz que um amigo disse que tinha apenas um elfo na cidade, o que Sera confirma, afinal não se encontram muitos elfos em assentamentos humanos, então talvez ela seja um pouco estranha, o que não era ruim, já que pôde conhecê-lo, deixando Ryu envergonhado. E enquanto isso, todos os aventureiros estavam posicionados e quando a porta da masmorra é destruída, eles iniciam o combate, atacando as criaturas à distância, mas os goblins revidam e a ordem de cavaleiros também se junta à batalha. E o mestre da guild nota que essa quantidade de monstros superava a última vez. E a Bel diz a Lin que se ela tiver um feitiço que elimine todos, poderia usá-lo, mas ela responde que era impossível. E quando as flechas se esgotam, Nils traz mais flechas pra Bel e diz que o mestre da guild mandou avisá-lo que devia ter algo maior esperando atrás da horda e o Espada Escarlate iria enfrentá-lo, então devia se preparar. E com o entardecer, chega a vez do Espada Escarlate agir. Então a Bel e seu grupo saltam até a entrada da masmorra junto à Brigada Branca, onde derrotam o restante das criaturas e dessa forma surge um Goblin General. Mas a Bel nota a presença de outra criatura e mais dois Goblins Generais se juntam à batalha, o que significava que existiu um rei atrás deles. Então a Bel diz que pegaria um deles e Phelps o outro, e Hiria e China cuidariam do último, porque precisavam eliminá-los antes do rei aparecer. E dessa forma eles iniciam o combate contra as três criaturas. A Bel consegue cortar um deles e nota algo vindo, então manda todos se abaixarem e um corte de vento elimina os três generais. E Hiria comenta que a força e velocidade não se comparavam ao original, e a Bel nota que isso foi apenas um movimento de seu braço. E diante deles estavam o Goblin Rei, que estava pronto para eliminar seus generais junto com eles. E enquanto lutavam com o Rei Goblin, o mestre os observava, depositando suas esperanças neles, porque suas espadas e lanças mágicas eram as únicas coisas que podiam resistir a essa coisa. E quando o monstro ataca Phelps, a Bel se põe à frente e usa sua habilidade Sombra Perfeita com a habilidade de combate Perfuração Total para golpear o peito do monstro, mas a criatura fica furiosa e a Bel manda a Lin agir e a menina atinge o monstro com a magia de vento Chuva de Tiros, eliminando a criatura por completo, fazendo os aventureiros comemorarem a vitória. E Phelps nota que Lin estava entoando aquele encantamento o tempo todo e a Bel explica que o encantamento era muito longo, apesar de ser um feitiço poderoso, então o usavam como arma secreta. E enquanto Ryu se despedia de Sera, a Bel ficava aliviado por terem conseguido sair com vida, mas algo se escondia nas profundezas da masmorra. Ryu fica confuso ao ver todos comemorando, mas enquanto isso o mestre da guilda estava exausto com a quantidade de relatórios que precisava preencher, além de estar frustrado, porque sabia que os pesquisadores da capital real iriam aparecer mesmo com a
masmorra fechada durante um mês. E aflito, ele pensa que o pior ainda estava por vir. Enquanto Ariel, os seus amigos o contavam o motivo da comemoração e como Abel enfiou a espada no Goblin Rei e esquivou do feitiço poderoso de Lin. E Abel diz que aquela habilidade se chamava Sombra Perfeita e esquivava de qualquer ataque à distância. E quando as companheiras de Abel o encontram, Rhea diz que sabia que ele estaria com Ryu, a sua pessoa preferida. E Lin aproveita para perguntar para Ryu se ele realmente podia conjurar uma parede de gelo no ar, o que Ryu confirma, apesar de conseguir com no máximo 40 metros, e como era difícil de fazer, ele demorou para conseguir. Mas Lin responde que o normal era não conseguir e pergunta se era algum feitiço original, já que a maioria das magias é invocada por meio de encantamentos existentes, mas Ryu responde que para ele os encantamentos se resumem a preferências pessoais, deixando Lin confusa. E com a saída de Ryu, Abel explica que Ryu podia usar magias sem encantamentos, e para ele as pessoas usavam encantamentos porque achavam legal, o que ia muito além do incomum, segundo Lin. No dia seguinte, os amigos de Ryu estavam frustrados por não ter missão, e Ryu estava frustrado porque a guild não tinha cobre mágico para que ele pratique a alquimia. Etos até comenta sobre o alto valor do minério, que custava cerca de 500 mil flórias, ou 50 moedas de ouro, e Nils comenta que devia ser bom ser rico, porque sem missões eles não tinham como ganhar dinheiro, fazendo Ryu ter a ideia de contratá-los por 4 moedas de ouro cada para extraírem o cobre mágico, e claro que pagaria o valor do minério, desde que eles retornem bem, deixando seus amigos empolgados. E assim que Ryu retorna pro quarto, ele escuta alguns cavaleiros agarrando uma aventureira e falando que ela iria servi-los durante a noite. O companheiro dela até solta a mão do cavaleiro, que fica furioso e saca sua espada contra ele e diz que não iria eliminá-lo, mas iria ensinar a esse aventureiro nojento a ter modos. Mas o cavaleiro vai ao chão e questiona o que ele tinha feito, mas ao tentar levantar, ele volta a cair, fazendo Phelps ordenar que parem com aquilo e ajam como cavaleiros do reino, fazendo o cavaleiro questionar como ele ousava desafiá-los, porque desse jeito ele e o mestre da guild seriam exilados. Mas Phelps manda ele ficar quieto, porque apesar de ser um aventureiro, ele pertencia à nobreza do reino, o herdeiro da casa Halen, deixando um dos cavaleiros em choque ao lembrar do ex-comandante dos cavaleiros reais, que Phelps diz ser seu pai. Então eles deviam parar de manchar o nome dos cavaleiros e ir embora, fazendo os cavaleiros se retirarem, e depois do aventureiro agradecê-lo, ele e a menina se retiram. E Phelps olha pra janela e pergunta se ele era Ryu, o que ele confirma. Então Phelps se apresenta como capitão do Brigada Branca, e Abel já tinha o contado que sua magia era interessante, mas com certeza o cavaleiro escorregou por acaso, e aliás Abel o disse que seria mais fácil ter vencido o rugido das profundezas com sua ajuda. Mas a companheira de Phelps o chama, e quando ele se despede, Ryu nota que os dois eram poderosos, e ele se pergunta o motivo do filho de um marquês ser aventureiro. E durante aquela noite, Abel encontrou Ryu e comenta que era incomum vê-lo sozinho, e Ryu responde que também era incomum ver ele sem seus companheiros. Então com certeza ele estava indo pro Distrito dos Prazeres, deixando Abel sem jeito. E Ryu diz que se ele ficou sem jeito, então deveria gostar de alguém, mas não achava que ele combinava com Lin, e Abel responde que Warren quem gostava dela, algo que surpreende Ryu pela diferença de tamanho. Então ele questiona se Abel estava de olho em Rhea, deixando Abel sem jeito. Ryu até comenta que ele parecia um colegial e pergunta o que ele estava fazendo sozinho. Então Abel decide pedir sua ajuda, já que ele não devia ter nada melhor para fazer. E ao saírem, ele diz que um dos investigadores enviados a Lune era um velho conhecido e trouxe alguns cavaleiros reais como seus guardas, mas parece que tinham alguns tortos entre eles. E como deram uma escapada, eles pediram para pegá-los antes que façam algo. Mas algo chama a atenção de Ryu, que chama por Abel e comenta que viu alguns aventureiros que não reconhecia de sua festa de boas-vindas, e Abel responde que como a cidade tinha uma masmorra, eles recebiam vários aventureiros com frequência, mas como a masmorra estava fechada, eles decidem segui-los, e ao entrar em um beco, eles são atacados pelos aventureiros, que não tiveram a mínima chance contra Ryu, que desmaiou todos com sua magia, e ao notar
mostraram a caixinha, Abel nota que parecia uma ferramenta alquímica, deixando Ryu empolgado, mas como era uma evidência, ele não podia ficar, e ao descobrirem que eles eram aventureiros de rank C de Kecleire, eles os entregam aos guardas da cidade para que investiguem. E enquanto isso, os cavaleiros de mais cedo se preparavam para emboscar Phelps, mas eles são atingidos por algo que os deixa paralisados, e a companheira de Phelps entoa um encantamento que pulveriza seus corpos, e com eles eliminados, Phelps diz que sua companheira China fez um ótimo trabalho. Mas vamos até o dia seguinte com o mestre da guild questionando o que os investigadores pretendiam organizando os alimentos da guild logo que chegaram, além de abrir a masmorra para investigação e exigir aventureiros para proteção, e Clive responde que sua majestade nomeou o Conde Harold como chefe da expedição de pesquisa e por sua vez ele os concedeu autoridade total sobre a equipe, mas o mestre responde que tinham coisas que não podiam ser feitas, deixando Clive incomodado, fazendo outro homem intervir ao pedir desculpas ao mestre pela comida, e a partir de agora fariam com que os suprimentos venham das cidades vizinhas, mas Clive não queria ceder sobre a reabertura da masmorra, fazendo o mestre da guild concordar com a abertura, desde que se algo acontecer à cidade de Lune, seus aventureiros e a guild não sejam responsabilizados, o que o homem concorda, e o mestre os avisa que não existiam registros de como a masmorra se encontrava após um rugido das profundezas, então deveriam prosseguir com cuidado. Mas vamos até Ryu, que chega ao alojamento do grupo de Abel com a intenção de provar a comida, mas uma garota que parecia perdida sai de repente, e ao ver que ele era um aventureiro, ela pede sua ajuda para levá-la até a guild, onde precisava entregar uma carta com urgência, fazendo Ryu ceder. E na guild ela entrega a carta para Abel, e aquela carta tinha sido enviada pelo professor Hilarion da capital, e Abel diz que ele estava pedindo o apoio aos magos da corte na investigação da masmorra. Ryu até comenta que achou que estivesse fechada, mas Abel responde que com certeza os chefões fizeram algo, fazendo Ryu questionar se algo o incomodava. Então Abel explica que o motivo para o fechamento das masmorras depois dos rugidos seriam porque há décadas atrás um grupo de nível A não retornou, e este grupo era liderado por um sobre-humano no limiar da classificação S, e por isso ninguém sabia como ficavam as masmorras depois do rugido, fazendo Ryu concluir que o mais inteligente seria não se aproximar, mas como ele precisava comer algo, ele se despede de todos, e a menina o agradece, e com sua saída, Ria pergunta o nome da menina, e ela se apresenta como Natalie Schwarzkopf, fazendo Lin questionar se ela era da família dos grandes magos de água, o que ela confirma. Então Lin pergunta se ela conhecia um feitiço que fazia uma parede de gelo à distância no ar, o que Natalia nega, e Abel pergunta se ela ainda estava preocupada com isso, o que Lin confirma, afinal qualquer mago teria interesse no assunto, fazendo Natalia questionar se existia uma magia assim, e Ria responde que Ryu sabia essa magia, então Abel aproveita a oportunidade para deixar algo claro e diz que ninguém jamais deveria lutar contra Ryu, porque ele sentia que todos seriam eliminados mesmo se os quatro lutassem juntos, e caso se encontrem em uma situação assim, deveriam se render imediatamente, porque ele tinha certeza que ele não os eliminaria. E caso Natalie se encontre em uma situação que precise de ajuda e não os encontre, ela poderia procurar por Ryu. E um tempo depois, na masmorra, um homem explica a Abel que aquele dispositivo detectava a mana deixada no ambiente, e tudo que ele detecta era transmitido para a equipe de análise na tenda, fazendo Abel admitir que a alquimia criava coisas incríveis, e o homem fica curioso se ele estava interessado no assunto, mas Abel responde que um amigo se interessava, fazendo o homem admitir que talvez ter se tornado um aventureiro tenha sido melhor para ele, e dessa forma eles entram na masmorra onde iriam até a terceira camada, e com o anoitecer
anoitecer, os amigos de Ryu retornam com 2 peças do minério e ficam impressionados com o valor pago por Ryu. E Etos admite que estava surpreso por terem aberto a masmorra mesmo que para os ranks superior ao D. Mas voltamos à masmorra, onde se passaram 3 dias de exploração. E mesmo tendo descido 7 camadas, eles não encontraram um único monstro, então teriam que ir ainda mais fundo. Abel até nota que as pessoas da Universidade Real pareciam com pressa, e Hiria comenta que um ex-colega de trabalho contou sobre a teoria que os monstros do rugido surgiam abaixo da camada 38, e na guild o mestre diz que os grupos de rank E ou F não acompanhariam a equipe de investigação, mas tinham outros trabalhos para eles, e pergunta se alguém tinha alguma dúvida, fazendo Ryu questionar qual era a opacidade das pedras mágicas dos monstros eliminados no rugido das profundezas, algo perspicaz segundo o mestre, que responde que tinham cor pálida, deixando Ryu pensativo. E na masmorra, Clive se questiona o que era aquela porta que parecia conectar a outro local e manda que preparem o equipamento para examiná-lo. E com todos os preparativos feitos, ele ordena que coloquem o equipamento para avaliar a densidade da mana além do portão. Mas ao colocar o equipamento, todos no local desaparecem, como se tivessem sido teleportados para outro local. E na tenda, Natália se questiona o motivo das leituras terem desaparecido. O grupo de Abel e Clive são separados e nesse local obscuro todos se perguntavam onde estavam. E Clive diz que teve a sensação de ter sido teleportado, então precisavam descobrir onde estavam. E esse ocorrido refutou sua hipótese dos monstros terem surgido na camada 38, porque talvez o portão quem seja a causa disso. E se ele resolver o mistério do rugido das profundezas, iria garantir sua posição como próximo diretor de pesquisas. Mas algo começa a se aproximar de seu grupo. E enquanto isso, nas tendas, eles recebem uma breve leitura de mana vinda da camada 40. E Christopher da Universidade de Magia pergunta se algo incomum aconteceu na masmorra, porque há pouco tempo as pessoas que entraram desapareceram diante dele, confirmando que não tinha sido uma falha no equipamento. E um dos pesquisadores diz que a equipe desapareceu na 10ª camada e receberam uma breve leitura na camada 40, surpreendendo Christopher, porque no passado os aventureiros só chegaram até a 38 e além disso, até mesmo um grupo de nível B teriam dificuldade abaixo da camada 30, e um dos pesquisadores diz que o grupo de nível B Espada Escarlate, que estava com os pesquisadores, devem ter desaparecido junto, chamando a atenção de Natália. Então Christopher aconselha que enviem uma mensagem pra guild, fazendo Natália sair correndo da tenda. E na guild, o mestre ficava aflito ao descobrir sobre o desaparecimento na masmorra e corre até o local preocupado com o grupo de Abel. E enquanto isso, Ryu estava frustrado porque não encontrava os livros que queria, mas ao se deparar com Sera, ele fica empolgado e ela curiosa sobre se ele veio fazer mais pesquisas, o que Ryu confirma e explica que estava procurando sobre eclipses solares e rugido das profundezas do passado. Então Sera se oferece para ajudá-lo e pergunta se ele achava que os rugidos tinham relação com os eclipses, um palpite segundo Ryu, e Sera comenta sobre 2 dias atrás quando tiveram um eclipse completo e confirma que os rugidos tinham ligação com os eclipses, porque sempre ocorriam antes de um rugido, porém um eclipse parcial era o suficiente para isso, mas dessa vez tiveram um completo e teve essa conclusão porque já pesquisou sobre isso e admite que ficou curiosa sobre o motivo de Ryu estar de olho nessa conexão, e ele responde que apenas teve esse palpite, quando na verdade ele não podia falar que lutou contra um demônio no dia do eclipse, e por isso ele tenta mudar de assunto, questionando se ela sabia o motivo das pedras mágicas terem cor forte, fazendo a garota sorrir ao responder que iria aceitar sua tentativa de mudar de assunto, e o motivo seria pelas criaturas terem sido colocadas há muito tempo no local, o que Ryu confirma, e por isso ele estava intrigado, já que a cor das pedras dos monstros do rugido eram pálidas, e se fossem escuras, ele aceitaria que poderiam ser monstros das profundezas da masmorra, mas como as pedras eram pálidas, significava que eles só apareceram recentemente, e para criar inúmeros goblins, goblins generais e um goblin rei, deveria ser causado por uma energia tremenda que veio de algum lugar, fazendo Sera
era admitir que isso era realmente interessante. E, aliás, ela leu sobre as pedras pálidas nos registros dos rugidos passados que estavam no pergaminho e chama Riu para conferi-los. Mas vamos até Arthur, que diz a Abel que teve a sensação de teleporte igual a uma masmorra dos países ocidentais e parece que estavam em outro local e pelo menos o detector ainda estava funcionando, apesar de não ter certeza se alguém viria salvá-los, e pergunta se Ria não achava esse local parecido com algo, e ela responde que parecia um quadrado de magia sagrada que somente os sumos sacerdotes podiam usar por ser um feitiço impenetrável conhecido como um milagre de Deus, fazendo Abel presumir que foram encurralados em um tipo de barreira, o que Ria confirma. No entanto, essa barreira era tão grande que nem sabia onde estava o limite, por isso Abel pede que Len examine a área, e ao usar sua magia de vento, ela nota cerca de 1000 pessoas, além de 50 presenças que não fazia ideia do que sejam, e Arthur diz que deveriam ser o grupo de Clive, fazendo Abel decidir se juntar a eles. Mas enquanto isso, o mestre da guilda era informado sobre o sinal vindo do andar 40, o que ele considerava péssimo, porque mesmo se partirem com todos os aventureiros da cidade, eles nunca chegariam lá, tornando impossível enviar resgate. E Christopher diz que também tinham o problema de não saberem o motivo do desaparecimento, e como podia acontecer novamente, ele não podia enviar seus subordinados para a masmorra, o que o mestre concorda. E na masmorra, Clive e seu grupo eram atingidos por chamas obscuras e nem mesmo suas barreiras paravam aqueles ataques. E Clive nota que aquilo eram demônios, e assim que o grupo de Abel os encontra, Ria diz que os demônios eram os inimigos de Deus e dos anjos, e a magia não funcionava contra eles, então os humanos não podiam derrotá-los. E segundo os livros, os locais onde eles estavam existia apenas desespero, fazendo Arthur ordenar que seus homens ajudem no ataque, e graças a isso eles eliminam alguns dos demônios, fazendo Ria admitir que isso era incrível, afinal as magias não deviam funcionar com os demônios. Mas Arthur explica que isso não era totalmente verdade, porque se 3 pessoas atacarem um deles, existia a possibilidade de romper suas barreiras, e com seus golpes sincronizados os magos derrotam alguns deles, mas Abel nota a presença de um demônio perigoso, e quando os magos chegam no limite, Abel e seu grupo entram em combate, deixando Arthur impressionado, porque com apenas 2 magos eles conseguem eliminar vários demônios, e ao restarem apenas alguns deles, Len fica sem mana e Ria avisa a Abel que aquele chefão podia ser um príncipe demônio, e seus olhos de cor diferente eram uma característica disso, e eles possuíam essa forma antes de despertar a Rei Demônio, e segundo o templo existiam apenas 4 de cada vez, e apenas um deles se tornava o rei, e seu poder era tão avassalador que ninguém a não ser um herói jamais derrotou algum assim, e por esse motivo Abel decide que primeiro precisavam eliminar os demônios, exceto o príncipe, e diz que caso algo inesperado aconteça, essa barreira poderia romper, então eles não deveriam perder a esperança. E em seus pensamentos ele diz que essa situação ainda era melhor do que ser encarado pelo grifo, e com sua espada ele elimina 2 dos demônios e o príncipe ataca seus companheiros, fazendo eles manterem distância, e quando o príncipe o ataca, Abel fica assustado com sua força e velocidade e admite que nem conseguia se imaginar o vencendo. O demônio até é atingido por Clive e seu grupo, mas não sofre nenhum arranhão, fazendo Arthur notar que não seria possível vencê-lo com magia. Então os demônios voltam a atacar os magos, deixando todos desesperados, enquanto Abel ativava sua habilidade de espada rotação 0, a habilidade que foi inútil contra o príncipe, que desviou com facilidade e atinge Abel, que aceita o seu fim. Ria grita desesperada por Abel, mas quando estava prestes a ser eliminado, uma gota de água faz a barreira quebrar, e Iriu surge diante a Abel, que questiona o que ele fazia ali. Iriu responde que veio salvá-lo e ainda provoca Abel, falando que ele precisava treinar muito, já que quase perdeu a vida, e todos no local se perguntam quem era o garoto. Iriu diz que muitos estavam preocupados com Abel, então era hora de voltar, mas antes ele cuidaria daquilo. Abel até alerta que aquilo era um príncipe demônio, e Iriu manda ele parar com suas
brincadeiras, porque um fracote assim não tinha nada a ver com um rei demônio, fazendo Abel questionar como ele achava aquilo fraco. E quando os demônios atacam Ryu, ele bloqueia com as lanças de gelo, e com os jatos de água ele elimina os demônios, restando apenas o príncipe. E diante ao monstro, Ryu diz que já se acostumou com esses olhares, e ao sacar sua espada, ele provoca o príncipe, o chamando de príncipe sei lá o que, e o chama pro duelo. Vamos voltar até quando Natalie correu em busca de Ryu pra avisá-lo que Abel e seu grupo desapareceram na masmorra, fazendo Ryu criar um carrinho de gelo pra carregar Natalie. Depois de entender a situação, Ryu corre pra masmorra. Os guardas até tentam impedi-lo, mas Ryu cria paredes de gelo impedindo sua passagem, e como não tinha tempo a perder, Ryu faz um buraco até o andar 40. Diante ao demônio, Ryu assume sua postura de combate. Quando o demônio o ataca, Ryu corta sua cabeça em segundos, surpreendendo todos, mas o demônio recoloca a cabeça, e Ryu nota que ele era resistente, mas imaginava que um Lorde Demônio era ainda mais forte, principalmente por ele ser fraco. Então estava na hora de colocar sua regeneração à prova, e com 256 jatos abrasivos, Ryu faz picadinho do demônio, destruindo sua pedra mágica por completo, deixando Abel impressionado. E depois de receber os agradecimentos, Ryu diz que aceitaria sua gratidão na forma de uma janta no refeitório, fazendo Abel se oferecer para pagar durante uma semana. E emocionada, Ria corre até Abel, e Arthur se apresenta pro garoto como conselheiro do escritório de magos reais e representante da investigação do tribunal, e queria agradecê-lo pela ajuda, mas Ryu responde que ele não precisava se incomodar, e era uma pena que nem todos conseguiram sair vivos, e Abel diz que gostaria de vender as pedras mágicas dos diabos e dividir o valor entre as famílias das vítimas, o que Ryu concorda, e questiona se eles os chamaram de diabos, o que Abel confirma, e explica que supostamente eles não aparecem nas províncias centrais por centenas de anos, fazendo Ryu lembrar de Leonore, que se reconheceu como uma demônio, e se questiona se tinha alguma distinção entre eles, e diz a todos que quando desceu no andar 39 ele sentiu um campo especial que parou em algum momento, e Abel responde que talvez seja por ter derrotado o príncipe dos demônios, e Ryu volta a falar que ao usar a magia investigar, no andar 39 ele percebeu algo estranho próximo às escadas, então deviam dar uma olhada, mas antes eles observam a pedra mágica do diabo, que possuía cor escura, e Arthur diz que encontrou um quando era aventureiro, mas não conseguiu eliminá-lo, então essa era a primeira vez que coletava uma pedra mágica deles, e Ria diz que não existia um registro sobre sua pedra nos templos das províncias centrais, e Arthur volta a falar que era dito que os diabos aparecem de repente e aleatoriamente, o que levou à especulação de que eles podem usar magia espaço-temporal. Mas enquanto isso, Leonore surgia diante a um grupo de aventureiros por ter notado algo estranho, e um garoto manda o Rei Demônio ficar parado porque agora ele encontraria o seu fim, fazendo ela questionar o motivo de terem a chamado de Rei Demônio, e outro garoto explica que o altar foi construído para invocar o Rei Demônio, fazendo Leonore questionar quem eles eram para se esforçar tanto para convocar o Rei dos Demônios, e o garoto se apresenta como Roman, o herói, deixando Leonore empolgada, porque isso significava que ele era forte, mas o herói não teve a mínima chance contra ela, e frustrada, Leonore avisa a maga que se não atacá-la, ela não revidaria, então devia focar em cuidar do herói, e apesar da luta ter sido um tédio, ela pôde coletar essa joia sagrada justificando sua vinda, e aliás, ela não era o rei dos demônios e apostava que trabalhando juntos, eles até poderiam derrotar o rei, surpreendendo todos, porque mesmo com aquela força, ela não dizia ser rei dos demônios, e Leonore avisa que existia um humano tão forte quanto ela, e ele se chamava Ryu, com quem queria lutar novamente, e ao suposto herói era melhor que fique mais forte, já que o ideal seria que ele se torne o humano mais poderoso, fazendo ele questionar o quão mais forte o outro humano era, e antes de ir, Leonore responde que seria 10.000 vezes mais forte, então ele tinha um longo caminho.
Mas voltamos ao grupo de Ryu, que observa aquela orbe rachada, e apesar de nunca ter visto algo assim, Arthur sentia que ela estava emitindo mana até momentos atrás, então seria melhor armazená-la nesse saco barreira que bloqueava a mana de entrar e sair. E com isso resolvido, todos saem da masmorra e o mestre fica aliviado que Abel conseguiu retornar, mas agora ele precisava resolver algo, então chama a atenção de Ryu ao questionar o motivo dele ter entrado na masmorra ignorando o aviso dos guardas. Mas Arthur pede que ele não seja assim, afinal só estavam vivos graças ao garoto, e era melhor eles irem até a tenda onde o daria detalhes, o que o mestre concorda, e antes de ouvi-lo ele agradece Ryu pelo que tinha feito, deixando o garoto aliviado. E na tenda o mestre descobre sobre os 50 diabos, além do príncipe dos demônios, fazendo o mestre admitir que era surpreendente eles terem retornado com vida, algo que só a equipe de Arthur e Abel seriam capazes. Mas Arthur o corrige, porque apesar de Abel ser impressionante, ele quase foi eliminado, surpreendendo o mestre ao perceber o que tinha acontecido. E Arthur questiona quem era o jovem capaz de derrotar o príncipe demônio e sua comitiva em segundos, deixando o mestre ainda mais impressionado, e responde que a única coisa que sabiam era que ele ajudou Abel a voltar do outro lado das montanhas maléficas, fazendo Arthur sorrir ao notar que esse era o amigo que Abel tinha feito, e diz que Abel descreveu Ryu como algo sem precedentes, então no que lhe diz respeito não existia nada mais importante do que o país manter uma boa relação com esse mago que desafia os precedentes. Mas se os aristocratas desmiolados se meterem com Ryu, isso seria um problema, então não pretendia deixar nenhum registro do que ele tinha feito, fazendo o mestre concordar em deixar o nome do garoto fora de seu relatório, afinal a cidade de Lune também não pretendia torná-lo um inimigo da cidade. E assim que o dia amanhece, Ryu corre com seus amigos e depois do treino ele caminha frustrado pela cidade, por sentir que não se exercitou o suficiente, talvez seja por aquela luta ter acabado rápido, e ao sentir um cheiro delicioso, ele entra em um restaurante onde se depara com Sarah, que diz que não sabia que ele conhecia esse lugar, e Ryu responde que foi atraído pelo cheiro do curry, e Sarah diz que não existia lugar melhor para comer curry, e convida Ryu para se juntar a ela, e Sarah até pede outro prato e pergunta onde Ryu morava, e ele responde que morava nos dormitórios da guild, deixando Sarah curiosa, afinal o dormitório era para iniciantes e mesmo assim ele visitava a biblioteca onde apenas os superiores ao rank D podiam entrar. Então Ryu explica que quando se registrou o classificaram como rank D, o que Sarah acha impressionante, apesar de fazer sentido considerando sua força, e Ryu comenta que ninguém nunca tinha dito isso, e ela diz que eles não eram bons observadores, e Ryu lembra de nunca ter a visto na guild apesar dela ser aventureira, e ela explica que até pouco tempo estava trabalhando fora da capital real, e como tinha um contrato de longo prazo ela não passava pela guild, seu contrato seria como instrutora de esgrima da Ordem de Cavaleiros do Marquês de Lune, e era mais forte do que parecia, deixando Ryu sem jeito com sua aproximação repentina, e Sarah aproveita para convidá-lo para uma luta simulada, e claro que Ryu aceita sua proposta, e na arena eles cruzam suas espadas, e Sarah diz que desde o momento em que ele entrou no restaurante ela sentiu ele transmitindo um ar de insatisfação, como se a vontade de combate em seu coração não estivesse saciada, e aliás ela soube que ele lutava com espada só por observar o seu andar e postura, e com os dois prontos Sarah parte pra cima de Ryu com uma velocidade impressionante, e o garoto bloqueia seus ataques, deixando todos os guardas impressionados com aquela batalha insana, e ao fazer Sarah recuar, ela admite que ele era muito bom, e Ryu comenta sobre sua velocidade impressionante, e Sarah diz que mesmo assim ele conseguiu esquivar, o que nenhum cavaleiro jamais conseguira, e se foi capaz disto, então ela iria com tudo, e novamente ela avança contra Ryu, impressionando o garoto com sua incrível velocidade. Ryu nota que desse jeito não iria conseguir e acaba se rendendo ao ter sua lâmina partida, e Sarah fica tão empolgada que o abraça, e envergonhada ela pede desculpas e diz que defender
defender-se desse modo enquanto ela usava o manto de vento era incrível. E Ryu responde que ela quem era incrível por usar magia de vento para aumentar sua mobilidade. E Sera volta a dizer que sua defesa era impenetrável e queria detalhes sobre seu treinamento. Então Ryu explica que usava o que o seu mentor o ensinou e, aliás, ele quem o deu esse manto, deixando Sera impressionada pelo Rei das Fadas ter o ensinado a lutar. E Ryu lembra que ela o mencionou quando se conheceram e pergunta como ela soube. E Sera explica que os elfos eram uma espécie do meio fada, então foi algo intuitivo. E podia notar que o Rei das Fadas gostou muito dele, já que o deu o manto, mas ele até o ensinou a usar uma lâmina, algo realmente fascinante. Afinal, o Rei das Fadas é mais uma lenda do que qualquer outra coisa. Mas uma garota os interrompe ao avisar Sera que estava na hora da aula de Alfonso. Então Sera se despede de Ryu, já que precisava treinar o neto do Marquês, e diz a Reilita que esse era o aventureiro Ryu que era importante pra ela, então gostaria que ela o levasse pra casa, surpreendendo a garota que não conseguia tirar essa frase de sua mente. Mas o mestre da guilda os encontra no caminho e oferece uma carona pro garoto, já que precisavam conversar. E na carruagem ele diz que Arthur o informou sobre o que aconteceu e era grato por aquilo, mas mesmo assim ele não podia ignorar a ordem de um guarda, então como punição ele tinha um trabalho pra Ryu, que apenas aceitou trabalhos na masmorra desde que se registrou, fazendo Ryu questionar se isso não era uma punição muito leve, e o mestre explica que desse modo ninguém sairia perdendo, fazendo Ryu agradecê-lo por sua consideração, e o mestre explica que seu trabalho seria como guarda de uns comerciantes em uma viagem de ida e volta pra Witchnash. Com o amanhecer, Nils pede a ajuda de Ryu porque sua terra natal, a Bali, fez uma solicitação de caça, mas apenas os de Rank D poderiam aceitar a missão e ele ainda era de Rank E. E os alvos seriam goblins e esqueletos, deixando Ryu empolgado por finalmente ter surgido um inimigo digno de Isekai. Então, em seguida, eles vão até o mestre da guild, que explica que a solicitação se originou em Kailad, mas como não conseguiu concluir, Lune ficou responsável e, segundo Kailad, inicialmente eles dividiram a missão em duas equipes, uma de Rank E e outra D, e com base nos relatórios, o segundo grupo não teve cooperação da aldeia e os moradores se voltaram contra eles, deixando Nils intrigado, porque a aldeia nunca foi assim, e o mestre responde que não dava pra especular algo só com o relatório e estava feliz que Nils pegou essa missão, mas deviam ter cuidado porque o grupo de Rank E voltou extremamente ferido ao encontrar cerca de 30 esqueletos, mas com o sacerdote como Ethos, eles ficariam bem, sem contar que também teriam o Ryu, que poderia acompanhá-los já que tinha tempo até sua missão em Witnash. Com o passar do tempo, eles chegam em Abali, onde os moradores reconhecem Nils, e ao encontrarem o prefeito Bowlan, Nils apresenta seu grupo e diz que veio pela missão, o que o prefeito acha ótimo, já que ele conhecia os costumes da aldeia, fazendo Nils questionar a história sobre o outro grupo, que relatou que não teve apoio da população, e o prefeito explica que quando avistaram os esqueletos, os goblins chegaram em seguida, então fizeram a solicitação de caça, mas o primeiro grupo levou a luta para um lugar onde não deveria, derramando sangue nas profundezas da floresta. Então, quando o segundo grupo apareceu, haviam aldeões prontos para expulsá-los, mesmo eles sabendo sobre a batalha de vida e morte que enfrentaram, tornando difícil de pedir que tomem cuidado com o local de luta, mas essas pessoas sempre foram orientadas a evitar o lugar, fazendo Nils entender a situação, e como não podia dar detalhes, sem falar com a anciã ou o conselho, ele pede desculpas aos seus amigos, que vão até a antiga casa de Nils, onde seu irmão dizia que ele nunca gostou de agricultura, então sempre quis sair dali, mas como seus pais faleceram antes dele ter a oportunidade, ele ficou para criá-lo, fazendo Ethos admitir que isso era a cara de Nils, e o garoto diz que estava feliz por ele ter encontrado bons companheiros e apostava que ninguém iria se opor a eles, que diferente do outro grupo não ignoraria suas tradições.
Mas Nils finalmente retorna com a aprovação para caça, além da permissão para compartilhar a informação com eles, que não deveriam contar a ninguém, afinal existiam duas coisas especiais sobre essa aldeia, e a primeira seria sua fera guardiã que vive na floresta, deixando Ryu empolgado, e Nils dizia que apenas o prefeito e a anciã se encontravam com o guardião, e explicariam a situação quando amanhecer, mas quanto a Ryu, ele estava pensando que com certeza o guardião estaria possuído por um deus maligno e os atacaria, fazendo Nils questionar se ele estava pensando em algo estranho, mas Ryu foge do assunto ao perguntar sobre a segunda coisa, e Nils responde que seria um santuário que a anciã também daria detalhes. E assim que amanhece, o prefeito os leva onde os goblins apareceram pela primeira vez, e vendo a quantidade de pegadas, Nils suspeita que possa ter um assentamento em algum lugar, e Ryu nota a presença de 10 se aproximando. Então Ryu usa sua contenção de gelo congelando alguns goblins, enquanto seus amigos os eliminavam, e um desses goblins consegue fugir, mas o grupo de Ryu o segue até uma caverna onde tinham mais goblins que fazem o nosso grupo entrar em ação, e em um trabalho conjunto eles eliminam os goblins, mas nosso grupo não contava com o aparecimento de um goblin general, que deixa todos apavorados menos Ryu, que usa sua magia para aprisionar o goblin com correntes de gelo, e Ryu pergunta se Nils não iria acabar com ele, fazendo Nils eliminar o general como se não fosse nada, fazendo o prefeito admitir que eles eram incríveis, e ao voltar pro vilarejo, o prefeito os apresenta Nasu, a anciã, que fica bolada por ele ter a chamado de anciã, e Nasu pede desculpas aos visitantes porque Bolan e Nils não sabiam se portar com gente, e apesar deles estarem cansados, ela os chama para partirem, e algo em seu cajado chama a atenção de Athos, e Ryu fica empolgado porque finalmente teriam o evento da fera guardiã corrompida, e no caminho Athos pergunta se o amuleto no cajado de Nasu era o brasão da deusa Mãe Terra, o que ela confirma e reconhece que ele era um sacerdote da luz bem instruído, deixando Ryu confuso. Então Athos explica que originalmente a deusa da luz e Mãe Terra pertenciam ao panteão dos sete, mas com o tempo as coisas mudaram, e Nasu complementa que agora as pessoas presumem que todos os templos e sacerdotes são da deusa da luz e as outras 6 divindades caíram na obscuridade, mas os anciões desse vilarejo adoraram a Mãe Terra há gerações, fazendo Ryu questionar se isso significava que ela não conseguia usar a magia de cura da luz, e Nasu responde que podia utilizá-la, porém diferente da que utilizam no Templo de Luz, que normalmente usavam encantamentos, já que os que servem a Mãe Terra não utilizam, surpreendendo Athos, enquanto ela se questionava sobre quando as pessoas começaram a pensar que toda magia precisava de encantamento. Mas finalmente eles chegam no Guardião, onde Nasu diz que trouxe 4 aventureiros que aceitaram o pedido de caça, deixando todos surpresos ao verem o Fenrir. E Ryu fica frustrado por ele não estar corrompido porque não teria o evento de luta, e o Fenrir identifica todos como um sacerdote de luz, 2 espadachins, e ao ver Ryu, ele se apresenta ao garoto como Nikusen e pergunta ao mago de água como devia chamá-lo, surpreendendo a anciã e o prefeito pela fera ter dado seu nome verdadeiro, o que nunca acontecerá, e Nikusen diz que era difícil para os humanos o pronunciarem e por isso nunca o disse, mas seria rude com o mago se não o compartilhasse com ele, afinal era de uma espécie parente do povo fada, e para ele só de estar em sua presença era agradável, fazendo Ryu lembrar que Sera tinha dito que o rei das fadas gostava dele, e se pergunta se possuía alguma característica que fazia as fadas gostarem tanto dele, e o agradece pelo elogio, mas o Fenrir quem o agradece porque estar perto dele era como se estendesse sua expectativa de vida em 1000 anos, e diz a Nasu que ela trouxe um convidado maravilhoso, e com relação à caça, existiam cerca de 30 esqueletos em frente ao santuário, além de um poderoso ao fundo, e ele mesmo o manteve dentro do santuário que não poderia restringir
atingi-lo sozinho. Então, depois que eliminarem os 30, ele o soltaria. E com isso, eles iniciam o combate com Etos purificando as criaturas. E ao abrirem o santuário, eles se assustam ao verem um arquiesqueleto. Então Ryu cobre as espadas de Amon e Nils com gelo, transformando em martelos, e dá o sinal para o Fenrir liberar a criatura. E com o esqueleto liberto, Ryu cria um caminho de gelo que faz a criatura escorregar, e em seguida, Nils e Amon o atacam com os martelos de gelo, e apesar das várias tentativas do esqueleto, ele continuava escorregando até que Nils finalmente dá o golpe final na criatura. E com os monstros derrotados, eles entram no santuário, onde a anciã nunca tinha entrado, e ao ver uma estátua, ela nota que faltava uma parte, e explica que a última sacerdotisa da aldeia tinha dito que costumava ter uma joia brilhante no santuário, mas um dia ela ficou escura e nebulosa e se desfez completamente, e depois a fera guardiã mencionou que sua caverna estava recebendo um fluxo de energia de outro lugar, e a fonte disso poderia ser o santuário, e além disso, tinha o fato de já terem sido atacados por goblins anteriormente, fazendo Ryu se questionar se foi assim que os pais de Nils morreram. E a anciã continua falando que nunca localizaram o esconderijo deles, mas graças aos aventureiros, eles conseguiram achar a caverna que talvez tenha recebido a energia do santuário. E agora ela criaria vários selos para bloquear a caverna, impedindo que a energia tenha qualquer efeito. E dessa forma, eles concluem a missão. E na volta, Nils convida Amon e Ryu para morarem com ele e Etos, já que faltava poucos dias para encerrar o tempo que tinham no dormitório da guild. E Amon aceita sua proposta, mas Ryu pede um tempo para pensar, e na guild o mestre pedia que Abel o substitua no festival de abertura do porto de Witnash. Mas vamos até outro local, onde um mago interrompeu o treinamento de alguns soldados, e quando um deles abaixa a guarda, ele lança uma magia de fogo de raspão em um deles, porque não era para abaixar a guarda, só porque pensou que a luta acabou. E em seguida, uma menina de cabelo vermelho anuncia que, sob ordens de Vossa Majestade, o tenente e ela iriam para Witnash. Então esperava que eles evoluíssem, e com sua saída, ela diz ao tenente que ele foi bonzinho por não os atacar diretamente como fez com o terceiro esquadrão, e ele responde que não repetiu porque eles perderam dias de treino, o que ela compreende, já que ver essa flecha de fogo de perto bastava para deixar qualquer um em alerta. Afinal, o seu título Mago Infernal não era de enfeite. Ryu inicia a missão de escolta junto aos seus amigos, que formaram um grupo chamado Quarto 10, e Nils explica que o motivo de demorar em Witnash seria por conta do festival Porto Aberto de Witnash, o que Ryu acha incrível. E ao chegarem no destino, o comerciante os deixa livre para aproveitarem o festival, até retornarem em 10 dias, fazendo o nosso grupo aproveitar a noite na cidade comendo bastante besteira. E com essa pausa rápida, eu peço para vocês deixarem aquela inscrição para ajudar na nossa meta de 60 mil inscritos. E não esquece de curtir e comentar bastante, que isso me ajuda demais e me motiva a continuar, principalmente depois dos 2 alertas que a gente levou, né? Mas vida que segue, fazer o que, né? Eu vou deixar aqui o nosso canal secundário para vocês seguirem, para caso aconteça alguma coisa com o tio Neso. Fechou? Beijo do coração de cada um e bora pro anime. No dia seguinte, o vice-comandante dizia a um dos guardas que não entendia o que Vossa Majestade pensava, mas duvidava que essa incursão era pra ver o mar, então talvez ele queira cuidar de negócios obscuros com a princesa Fiona longe, afinal ele sabia como ele a adorava, o que o guarda concorda, já que ela possuía um talento mágico incrível, além de sua dedicação que a tornou comandante da divisão de magia da corte. E o vice diz que Vossa Majestade a amava tanto como filha mais nova, quanto como um valioso recurso mágico, e por amá-la, ele não queria que ela veja coisas grotescas, como o expurgo dos nobres que se opõem à família imperial. E com o anoitecer, nós vemos Fiona em um evento formal, onde seu irmão, o príncipe Conrad, pedia desculpas por saber que ela não gostava dessas coisas, então já poderia voltar a seus aposentos,
fazendo Fiona voltar pro quarto, onde dizia a Mary que estava exausta e comemorava que seu irmão a tirou daquela situação, afinal ela se sentia mais confortável no escritório como comandante ou no pátio de treinamento, e Mary elogia o seu talento inigualável com a espada em magia, algo em comum segundo Fiona. Mas vamos ao dia seguinte, onde Ryu nota a Belle nos assentos de convidados especiais e Nils elogia a bela ruiva ao lado dele, quietos de ser a princesa imperial, então estaria mais fora de alcance do que Nina, deixando Nils revoltado, mas o grupo de Abel se junta a eles, e Rhea diz que Abel foi convidado para substituir o mestre da guilda, que chegaria no dia seguinte. Ellen comenta que aquele escudo de vento protegendo os assentos VIPs era incrível, deixando Etos confuso, então ela explica que aquilo era um tesouro passado por gerações na família do senhor de Witnash, que projetava uma barreira de vento, o que Ryu acha incrível, apesar de Ellen dizer que eles não usavam muito porque não era muito eficiente, mas Rhea não considera um problema, afinal qualquer tentativa de confusão enquanto a família imperial estiver ali poderia levar a uma guerra. Ryu comenta que tinham que rezar para que nada aconteça. Ellen diz que aquela princesa era a comandante da divisão de magia da corte, o que significava que o vice-comandante também estaria ali chamando a atenção de Ryu, e Rhea diz que ele era o orgulho do império, o mago do inferno, que diziam ter incinerado 1000 soldados reais em um único ataque, além de ter derrotado um Wyvern com uma magia, e sem falar que ele aniquilou uma cidade rebelde de uma só vez, e se for verdade, ela não gostaria de se envolver com ele, fazendo Ryu concordar que não faria mal se manter afastado dele. Rhea diz que duvidava que Ryu tenha que se preocupar com ele, mas seria bom ser cauteloso, e com isso o grupo de Abel se retira, e quando Ryu e seu grupo também iam embora, Ryu quase esbarra no vice-comandante, mas os dois se esquivam por instinto, surpreendendo o vice-comandante, que pede desculpas a Ryu, que também se desculpa, e com a saída de Ryu, o vice o observa e se junta a outro guarda que entrega várias comidas pra ele, que a comandante tinha pedido, e se não levarem ela iria chorar porque ficou esperando quietinha, o que o vice duvidava, mas o guarda manda ele manter tudo quentinho, deixando o vice frustrado por odiar multidões. E vamos até Abel, que quase esbarra no príncipe, que pergunta se ele era o representante do mestre da guilda, o que Abel confirma, e Conrad o pede desculpas porque ele parecia com alguém que conheceu, e Abel diz que devia ser uma coincidência, e notou que a princesa Fiona estava nos assentos de convidados, fazendo Conrad questionar se algo nela chamou sua atenção, mas Abel responde que não sabia do que ele estava falando, e se ela estava ali, o vice-comandante conhecido como o Mago do Inferno, o Barão Oscar, também estaria, e Conrad responde que como isso era assuntos militares, estava fora de sua própria alçada, e pede perdão porque precisava falar com o senhor local que estava presente, e ao se despedirem, Abel admite que era difícil lidar com ele, mas vamos até Fiona, que estava exausta, mas animada em receber as comidas, e Oscar admite que odiava multidões, e o guarda comenta sobre ele quase esbarrar naquele sujeito que de alguma forma não esbarrou, e Oscar responde que não se esbarraram porque ele teve ótima reação e esquivou, chamando a atenção de Fiona, enquanto Oscar dizia que apesar de se vestir como mago, ele com certeza tinha boa aptidão física, mas Fiona apenas agradece ao seu mestre por aquecer a comida, e ele manda ela não chamá-lo desse modo. E na disputa de arquearia, Abel dava risada de Nils, falando que nunca tocou em um arco porque era como se estivesse se vendo quando jovem, fazendo Ryu empurrar Abel pra disputa, onde Abel atinge o centro do alvo mais distante, deixando todos impressionados, mas Rhea aparece com um sorriso altamente duvidoso e diz que ele parecia livre, e Lin sussurra pra Ryu e Amon que Rhea estava furiosa porque Abel prometeu andar com ela, e com a saída do grupo nós voltamos a Lune, onde Sera procurava por Ryu em todos os lugares, até finalmente ir até a guild em busca dele, porque queria avisá-lo que achou pistas sobre o que ele queria, e Nina responde que Ryu estava fora a trabalho, um trabalho de longo período, deixando Sera extremamente frustrada. Nina até questiona se ela estava bem,
Porém, o que Sarah confirma e pergunta quanto tempo levaria, e Nina responde que levaria mais de uma semana, deixando Sarah extremamente triste. E enquanto isso, Nils e Amon disputavam a competição de barco contra Dan, e como era uma competição entre aventureiros, eles podiam usar a força para atacar outros barcos, e a disputa daqueles dois não deu muito certo, já que quebraram os remos e ainda caíram das embarcações, ficando em último lugar. E logo em seguida, todos admiram uma embarcação impressionante que não possuía velas ou remos, e o mestre da guilda explica que ele se movia em uma combinação de pedra mágica e alquimia, com magia de vento impulsionando acima da água e a magia de água empurrando por baixo, e esperava que realmente seja impressionante, já que custou 370 bilhões de dinheiros. E com o passar dos dias, Ethos decide comprar uma arma de média distância, já que queria contribuir em combate enquanto Amon e Nils cuidavam da linha de frente. Então uma besta seria perfeito, e por isso o vendedor recomenda que ele compre uma besta de repetição, o que todos acham incrível. E com o passar do dia, alguns comentários surgiam nos becos da cidade sobre como executariam o plano, e apenas o mestre da guilda de Lune foi embora e seu substituto ainda estava em seu lugar, mas de qualquer modo iriam prosseguir com o planejado nesta noite. E com o anoitecer durante o evento, Abel dizia ao príncipe que o mestre retornou a Lune e por isso estava na festa, mas Fiona se junta a eles, fazendo o príncipe apresentar a primeira princesa imperial, Fiona, a sua irmã mais nova, e a apresenta a Abel, um aventureiro de rank B. E depois das formalidades, os dois se retiram, e Abel admite que não ter sua espada com ele o deixava inquieto, mas tecnicamente ele não precisava, já que tinha aquela proteção mágica. Mas um dos magos nota que o tesouro não estava mais canalizando mana, e isso faz com que a barreira quebre, e os dois magos são atacados por alguém. E logo em seguida, no jardim, a princesa nota algo vindo de cima, causando uma explosão, que finaliza mais um episódio. Muito obrigado quem ficou até aqui, não esqueça, galera, mega moral, com a sua curtida, inscrição e compartilhamento. Valeu e até a próxima. Beijo,